Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o sistema cardiovascular e iremos falar sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles podem ser divididos em 3 tipos diferentes: as artérias, as veias e capilares. As artérias, eles transportam o sangue que sai do coração para todas as partes do corpo. Elas têm paredes mais grossas e elásticas para aguentar a força de bombeamento do coração. Já as veias conduzem o sangue vindo de todo o corpo em direção ao coração. Suas paredes são mais finas que as das artérias. As veias e as artérias se ramificam em vasos sanguíneos muito finos, os capilares, que permitem as trocas entre o sangue e os tecidos. Os capilares, eles conduzem o oxigênio e os nutrientes para as células e recolhem delas o gás carbônico e os resíduos produzidos pelas atividades celulares. A seguir, teremos um vídeo ilustrativo para que haja melhor compreensão sobre os vasos sanguíneos. Assistam com bastante atenção. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos entender um pouco melhor como funciona sua tubulação, que são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos normalmente são formados por 3 camadas, chamadas túnicas. A túnica íntima é a camada mais interna. A túnica média é formada por células musculares lisas e tecido elástico. E por fim, temos a túnica adventícia, que é a camada mais externa. Mas como temos funções diferentes, os vasos sanguíneos variam bastante. As artérias são os vasos que saem do coração, levando oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Nas artérias maiores, a túnica média é bem mais espessa e rica em fibras elásticas. À medida em que as artérias vão se ramificando, vão ficando mais finas e passam a se chamar arteríolas. As veias, que não são tão espessas como as artérias, têm como principal função levar o sangue venoso, cheio de gás carbônico, de volta para o coração, para que assim o sangue possa ser bombeado novamente e receber oxigênio. Temos, por fim, os vasos sanguíneos chamados capilares, que são extremamente finos e não têm a túnica média, nem a adventícia. O nome capilar é utilizado porque sua estrutura é tão fina que mais parece um fio de cabelo. E por serem assim tão fininhos, fica muito mais fácil de fazer a troca de gases, distribuindo o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Para abastecer tantas células, é preciso de uma boa tubulação. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Conhecemos os vasos sanguíneos, agora nós iremos falar sobre o sangue. O sangue, ele é formado por uma parte líquida que é chamada de plasma. Inseridos no plasma estão as plaquetas e vários tipos de célula, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. As hemácias são as células que existem em maior quantidade no sangue humano. Elas apresentam uma proteína denominada hemoglobina, que contém ferro em sua composição, dando a cor avermelhada ao sangue. A função da hemoglobina é transportar o oxigênio para as demais células do corpo. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, eles realizam a defesa do organismo contra micro-organismos causadores de doenças. E as plaquetas são fragmentos de células que auxiliam no processo de coagulação do sangue quando os tecidos são lesionados, evitando aí a perda excessiva do sangue. O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim,
ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo. Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas. As células tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele. Estamos estudando sobre o sangue, mas nessa sessão Saiba Mais nós falaremos de um assunto muito importante, que é a doação do sangue. A doação de sangue ela é muito importante, pois uma única doação é capaz de salvar vidas. O sangue doado pode ser utilizado em casos de acidentes, procedimentos cirúrgicos ou determinadas doenças. Como que nós podemos doar sangue? Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, como os hemocentros, para checar se você atende aos requisitos necessários para a doação. Existem impedimentos temporários e também impedimentos definitivos. No mais, basta estar imbuído pelo desejo de ajudar o próximo. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. E quais são os requisitos para a doação de sangue? Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos. Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos. A frequência máxima é de 4 doações de sangue anuais para o homem e de 3 doações de sangue anuais para a mulher. O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de 2 meses para os homens e de 3 meses para as mulheres. Estudamos sobre os vasos sanguíneos, o sangue, e entendemos a importância da doação de sangue. Agora é hora das atividades. Vocês irão responder à página 9, que contém essas 2 questões que deverão ser lidas com bastante atenção e respondidas. Na nossa aula, nós tiramos as dúvidas que tenham ficado.